Olá pessoal, a matéria desse vídeo prende-se às chamadas tutelas provisórias. Na aula passada, no vídeo passado, nós examinamos as tutelas jurisdicionais de um modo geral, né? Então nós partimos da compreensão de como se ingressa no chamado campo de aplicação subsidiária do direito. Nós enxergamos que o exercício da pretensão, né, através de um direito que a gente chama ação, faz surgir uma outra relação jurídica. E essa outra relação jurídica, já que prevista no tocante ao seu desenvolvimento por regras que nós podemos classificá-las como direito objetivo formal, a incidência dessas regras faz surgir, pelo exercício, como eu disse, da ação, que se dá através do protocolo de uma petição inicial, né, artigo 312 do Código de Processo Civil, surge aquilo que a gente chama de processo. Essa relação jurídica é processo. Essa relação jurídica que nós chamamos processo, ela se desenvolve, ela é uma relação jurídica cuja característica é de dinâmica, em que pese uma dinâmica lenta, né, isso foi enfatizado, mas é uma relação jurídica dinâmica, ao contrário da maioria das relações jurídicas de direito material, pelo menos aquelas que mais acontecem no dia a dia de relação, como uma compra-venda, uma locação, né, elas são mais estáticas, né, principalmente na compra e venda simples, surge o acordo de vontades acerca da compra e da venda de um determinado bem, acerca de algumas condições, alguma discussão, enfim, uma definição de preço, uma definição de coisa. O acordo de vontades ele é concluído, né? A entrega da coisa, o pagamento do preço, enfim, a relação jurídica termina. Né? A relação jurídica de direito formal, que nós então chamamos de processo, ela tem exatamente essa característica de desenvolvimento. E as regras, né, ou melhor, a forma de desenvolvimento dessa relação jurídica, nós chamamos de procedimento. Né? Essa relação jurídica formal, ela, ela nos traz também, claro, os sujeitos, né, e nos traz o objeto. Os sujeitos da relação jurídica formal, autor, juiz e réu. Né? Normalmente a relação ela surge, né, por uma questão óbvia, pelo protocolo da petição inicial, então ela surge numa linha, né? Ela surge de forma linear, uma relação inicialmente só entre autor e juiz, né? Que se propõe a demanda e o juiz vai ou não admitir essa demanda. Se ele admitir a demanda, então ele determina, conforme o artigo 334 do CPC, ele determina o desenvolvimento dessa demanda, designando uma audiência de tentativa de conciliação e determinando também a citação do réu. A partir daí, né, essa relação, então, como eu já disse, se desenvolve. Tá? E por isso ela tem por característica ser uma relação jurídica dinâmica, mas anotem, esse é o ponto que a gente vai enfatizar hoje bastante, que demora. Tá? Por que demora essa relação jurídica? Porque, na realidade, busca-se como objeto dessa relação jurídica aquilo que nós aqui denominamos de tutela jurisdicional, que pode ser chamada também de prestação jurisdicional, enfim, um serviço público específico e divisível, prestado pelo Estado juiz, tá? Dentro dessa relação, através de um poder-dever que nós chamamos de jurisdição. Isso também a gente tocou nessa definição terminológica. Né? E essa tutela jurisdicional, portanto, num primeiro plano, num primeiro momento, nós temos que ver ela como tutela jurisdicional definitiva. Né? Então, nós encontramos no atual Código isso bem claro. Nós temos
duas tutelas cíveis, né, típicas e que nós chamamos de definitivas. A chamada tutela de conhecimento, ou também conhecida tutela de cognição, e a tutela de execução, ou tutela executiva. É claro que nós temos aí uma possibilidade de desenvolver mais, né, essa matéria, mas nos serve essa compreensão nesses termos, né, que eu estou colocando para vocês, porque nós estamos falando aqui de noções básicas, né, de procedimento, de processo civil. Então, vejam bem, essas tutelas chamadas definitivas, elas são aquelas tutelas ordinárias. Ao dar uma tutela definitiva como serviço público, né, prestado pelo Estado juiz, a ideia é de que a tutela, o serviço prestado, tenha resolvido ou resolva suficientemente o conflito de interesses que gerou, né, exatamente o surgimento dessa demanda, desse processo. E essa solução, obviamente, ela deve estar regrada, afinal, por um princípio da segurança jurídica, que normalmente a gente verifica na característica de imutabilidade. Se o juiz decidiu, já se esgotaram todos os recursos, ocorreu em relação à sentença ou em relação ao acordo, né, quando passa pelo tribunal, ocorreu o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais a interposição de qualquer recurso. Portanto, essa é a decisão, né, imutável. E essa imutabilidade ela acaba por se materializar através de um instituto importante, né, que vocês vão estudar um pouquinho mais adiante, chamado de coisa julgada material. Tá? O trânsito em julgado, com certeza, causa uma coisa julgada formal, né? Ou seja, dentro daquele processo não há mais possibilidade de desenvolvimento, né, processual. Mas o mais importante, claro, tocante ao conteúdo dessa decisão, a solução dada ao conflito de interesses, quando eu estou falando de tutela jurisdicional de conhecimento, ela se torna definitiva exatamente dentro dessa ideia de coisa julgada material, porque os seus efeitos, né, da tutela de conhecimento acabam por ser irreversíveis. Temos algumas exceções, mas essa é a ideia. E essa irreversibilidade, essa imutabilidade, se dá em razão do princípio da segurança jurídica e através desse instituto que nós denominamos de coisa julgada material. Isso no tocante à tutela jurisdicional definitiva de conhecimento. Ao lado dessa tutela jurisdicional definitiva de conhecimento, nós temos uma outra tutela que eu gostaria de enfatizar, repetir com vocês, a chamada tutela de execução, que é exatamente o contrário da tutela de conhecimento. Porque na tutela de execução, eu já tenho um direito subjetivo reconhecido, né, normalmente através da tutela de conhecimento, formando título, que a gente chama título executivo judicial, e agora eu quero transformar esse reconhecimento do direito, por exemplo, o reconhecimento do direito de receber uma determinada indenização contra o ciclano. Eu quero, na realidade, muito mais do que isso como solução do conflito. Apenas o Poder Judiciário, o Estado juiz, a jurisdição, dizer que eu tenho o direito, obviamente isso não me satisfaz totalmente, né? Eu tenho um ganho de causa, eu tenho o direito de receber a indenização, mas eu gostaria de frisar para vocês, entre receber, né, o dinheiro que se vincula ou que materializa essa indenização, há um caminho enorme, né? Há uma distância enorme a ser percorrida. E muitas vezes não se consegue transformar, né, esse direito reconhecido pelo juiz em fato, ou seja, em dinheiro, no nosso exemplo. Né? Então, a tutela de execução, ela se caracteriza por entrar na esfera fática de relação e satisfazer nessa esfera fática direitos subjetivos. Então,
Isso diferencia-se da mera tutela de conhecimento, no qual eu não tenho o direito reconhecido, eu levo os fatos ao juiz e peço ao juiz que reconheça o direito. É a tutela típica de jurisdição, ou seja, de dizer o direito no caso concreto. Né? Então eu parto do fato para chegar à norma jurídica do caso concreto, na tutela de conhecimento. Esgotada a tutela de conhecimento, né, com todo o tempo que isso leva para chegar ao trânsito julgado, coisa julgada material, se não houver o cumprimento, né, nos exemplos que eu estou mencionando para vocês, né, eu necessito de uma outra tutela jurisdicional, que é uma tutela de satisfação, de transformação do direito. Né? Uma tutela em que o juiz ele vai intervir no mundo fático, por exemplo, normalmente, retirando parte do patrimônio do devedor reconhecido naquele título judicial, vai determinar a avaliação daquele bem, né, patrimonial, e posteriormente vai ser feita a alienação, transformado o bem em dinheiro, o juiz determina a entrega do dinheiro. Né? Na realidade, é uma atividade substitutiva, né? É uma atividade muito mais de difícil reversão. Né? Portanto, quando se faz isso, via de regra, quando se transforma, quando se entra, quando se faz uma intervenção no mundo fático, nós temos que fazer isso com a ideia ainda maior de irreversibilidade dessa intervenção. Então, as tutelas definitivas, elas tendem a resolver o conflito, justo ou injusto, espera-se justo, né? Mas de uma forma que o conflito não volte, o mesmo conflito, a ferir a teia social, né? O convívio social. Está decidido, está resolvido aquele conflito. Bem ou mal, está resolvido, certo? Bom, é claro que as tutelas jurisdicionais, portanto, definitivas, elas deveriam, em tese, né, isso durante muito tempo foi suficiente, resolver as questões que são levadas ao Poder Judiciário. O problema é que, como já mencionei, essas tutelas jurisdicionais definitivas, nos respectivos processos, né, porque essa tutela só pode ser dada através do devido processo legal, elas levam tempo. Mesmo que o tempo tenha hoje uma previsão constitucional de duração razoável, né, desse processo, ou seja, o tempo não pode ser tanto, essa noção de tempo para o cidadão é totalmente diferente, né, da noção de tempo judicial para aquele que opera, para o advogado, para o juiz, para o promotor. Né? Na operação judicial, né, no foro, no dia a dia forense, aguardar a realização de uma audiência, por exemplo, designada para daqui 3 meses, isso é comum, isso não espanta quem está no dia a dia forense. Né? Aguardar que o juiz julgue o caso, né, conduzido, patrocinado por um advogado, né, feita a defesa também por outro advogado, aguardar aquele processo concluso ao juiz durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes muito mais do que isso, né, dependendo do estado em que a gente estiver trabalhando, isso é comum, né, faz parte do dia a dia. O cidadão, no entanto, ele necessita do trabalho judicial e hoje em dia, em determinadas situações, ele não pode esperar, ele necessita de forma urgente. Então, surge, e é essa a ideia que eu quero dar para vocês, surge, na realidade, dentro do aparelhamento, né, dentro da instrumentalidade, né, das tutelas jurisdicionais,
surgem ao lado das tutelas ditas definitivas, as tais tutelas, hoje denominadas no nosso Código de Processo Civil de 2015 como tutelas provisórias. Portanto, o quadro que eu apresento para vocês, o primeiro quadro que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo, é exatamente trazendo de uma forma esquematizada esses fundamentos que eu acabei de antecipar para vocês. Tutelas provisórias, e esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem bem isso, elas só existem em razão das tutelas definitivas, certo? E aí nós entramos aqui no primeiro ponto, né, de fundamento, a razão de ser das tutelas provisórias. Exatamente, porque o tempo de demora, o tempo que eu digo aqui, ó, processual, para alcançar as tutelas jurisdicionais definitivas, ele é extenso. E ele é extenso exatamente porque ele garante, a ideia de duração razoável do processo está nisso, tá? Não está na deficiência do serviço público, é exatamente na própria eficiência do serviço público. Porque a tutela definitiva, já que a ideia é de irreversibilidade, é aquela em cujo processo, né, em que se proclama essa tutela, o processo ele tem que garantir essencialmente contraditório e ampla defesa. E quanto mais contraditório e ampla defesa, que são princípios, que são direitos fundamentais de todo o cidadão, tá? Por outro lado, o exercício desses direitos, né, de contraditório e ampla defesa, por lógico, por consequência, causa uma demora processual, uma demora razoável, mas como eu disse para vocês, razoável para quem opera o direito. E obviamente que em determinadas situações essa espera ela pode, né, levar até mesmo a uma inutilidade da tutela definitiva. O tempo pode ser, no caso concreto, ele pode ser tanto, né, ele pode causar, em razão disso, uma própria inutilidade da tutela. E o exemplo da tutela definitiva, e o exemplo que normalmente a gente menciona, e até mesmo isso antes da pandemia em que a gente vive, a questão da saúde, as chamadas ações de saúde, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, são exemplos clássicos, né, de que não se pode esperar, nem ao menos, o tempo de duração razoável do processo para o exercício da plena defesa, para o exercício do pleno contraditório. Nem ao menos isso é possível de esperar. O que se imagina num caso, por exemplo, a necessidade de um leito de UTI. Né? O leito de UTI, que não deveria faltar, mas a gente sabe que no mundo ideal é uma coisa e o mundo real é outra, falta, e desde há muito tempo já faltava. Né? Então, numa situação em que o seu familiar, né, necessita, dentro do Sistema Único de Saúde, vamos ficar aqui, né, para não ir no sistema privado, né, mas também isso acontece no sistema privado quando a gente trata de privado convênios, né? Mas vamos ficar no Sistema Único de Saúde. Existem determinadas situações que, por inúmeras razões, em determinado momento, o cidadão ele necessita do leito de UTI e não tem vaga. Não tem vaga. O que acontece nessa situação? O poder executivo está sendo ineficiente. Né? Como Estado, como município, como União, os três entes eles funcionam de forma solidária e interligados, né,
para conceder saúde a todo cidadão. Em determinadas situações, o Poder Executivo é ineficiente. Então, se o Poder Executivo é ineficiente no tocante a um direito que é garantido na norma, no caso da norma constitucional, não resta outra alternativa ao cidadão senão se socorrer ao outro poder de Estado, ao poder judiciário, de uma forma subsidiária, como já falei para vocês, mas é a saída. Né? E é claro que o juiz federal, o juiz estadual, ele não tem o leito, mas ele tem o poder dever de apreciar essa necessidade em, em avaliando o caso concreto, ele pode determinar, né, a internação, por exemplo, né, a internação de um cidadão que precisaria da UTI no Sistema Único de Saúde, ele pode, por exemplo, determinar ao custo, ao ônus, né, da União, do Estado e do município, ele pode determinar a internação daquele cidadão num hospital privado em leito de UTI, às custas, por exemplo, da União, por exemplo, do Estado, do município ou dos três entes, porque os três entes, repito, são solidários a esse direito violado, né, violado flagrantemente, de forma injusta, né, e isso não é tão incomum, né, é bastante comum, vocês certamente sabem disso. Então, nestas situações, né, por exemplo, de demandas de saúde, eu acho que vocês certamente enxergam que aguardar, mesmo que uma duração razoável do processo, para afinal o juiz dizer, né, para aquele cidadão, para os familiares do cidadão, realmente, ele necessitava do leito de UTI, o leito de UTI não estava disponível no Sistema Único de Saúde, mas ele tinha o direito e, portanto, eu condeno, né, isso é tutela definitiva, eu condeno a União, o Estado e o município a lhe conceder o leito. Para chegar à final, e o juiz ele vai ter, então, para dar a tutela jurisdicional definitiva, ele vai ter que chegar lá no final e proferir uma sentença. Bom, aí a pessoa já não precisa, né, da UTI, porque se salvou de outra forma ou porque, infelizmente, até pode ter vindo a óbito. Né? Então, veja bem, determinadas situações, e eu tomo esse exemplo que ele é mais flagrante, né? Determinadas situações passaram a chegar, né, ao poder ao poder judiciário e que não deveriam chegar, mas passaram a chegar e não permitem que se aguarde essa chamada duração razoável para ter a tutela definitiva. Até porque essa tutela definitiva de conhecimento, nesse caso que eu estou dizendo para vocês, de nada serve, né? Dizer que a pessoa tem o direito. Porque eu tenho que dizer que ela tem o direito, tem que ter o trânsito julgado, tem que ter o título para pedir a outra tutela, que é a tutela de execução, que é essa intervenção. Veja quanto tempo isso pode exigir de espera. E, afinal, certamente não será mais útil. A mesma coisa com a questão dos medicamentos. Para não me alongar, né, nos exemplos, mas me parece óbvio, né? Se há uma necessidade para o tratamento da saúde daquela pessoa de um determinado medicamento, e esse medicamento deveria estar disponível no SUS e não está, quando eu vou ao Poder Judiciário, eu não posso aguardar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, certo? Para conseguir, afinal, uma tutela executiva definitiva que faça efetivamente que, por exemplo, o coordenador regional de saúde me entregue o medicamento, que já deveria ter me entregue, né, no início da minha doença, quando esse medicamento era efetivo. Né? Hoje já não adianta mais, porque eu tomei outro medicamento, enfim, surgiu uma outra situação, ou porque a doença, né, já me levou a uma situação de reversibilidade. Né? Então, vejam bem, ao lado das tutelas definitivas, que são as tutelas que a gente pode dizer ordinárias, aí é expressão minha, né? Eu tenho essas tutelas excepcionais, né? De situações em que a demora, mesmo que razoável, repetindo isso, porque isso é importante, né?
é, me causa, me coloca pelo menos em risco, vamos assim dizer, a efetividade, né, ou a utilidade dessas tutelas definitivas. É esse o fundamento, né, que fez surgir as tais tutelas chamadas hoje pelo Código de 2015, de tutelas provisórias, certo? Essas tutelas provisórias, como a gente já viu no vídeo 2, né, na videoaula anterior, né, elas podem ser de urgência, e normalmente o são, né, mas de acordo com o atual código, pode ser também de evidência. A gente vai ver essas diferenças, tá certo? Muito bem. Indo então um pouquinho mais adiante, né? Vamos falar um pouco acerca então dessas características, né, da tutela provisória. Nós vimos o fundamento, né, por que elas passaram a existir, e aí já antecipo para vocês, elas passaram a existir no Código de 73, a título de um chamado poder geral de cautela do juiz, eu vou chegar lá nesse ponto, né? Evoluíram depois em 94, e o Código de 2015 trouxe essa arquitetura, né, de regulamentação de uma forma até muito mais adequada, me parece, de forma terminológica, né, a estrutura dessas chamadas tutelas provisórias, certo? Bom, então, seguindo a nossa explicação, nós vimos aqui, ó, nós vimos o fundamento, por que surgiram as tutelas provisórias, e anotem, acrescentem aí no esquema, aquele ponto inicial, elas existem em razão das tutelas definitivas e em razão desse tempo, né, dessa duração razoável que mostra-se ineficiente ou acaba por tornar inútil a própria tutela definitiva. Tá? Então agora nós passamos a essa ideia de tutela provisória no tocante ao que se chama normalmente de características da tutela provisória e que até dão um nome, né, no atual código, como tutela provisória. Né? No Código 73, só para vocês, vou voltar a isso, mas no Código 73 nós tínhamos a ideia de cautela. Né? Dentro do Código 73, a gente teve, em 94, uma criação de um instituto chamado antecipação de tutela. Né? E o atual código é que trouxe, né, essa denominação de tutelas do gênero, né, tutelas provisórias, tutelas definitivas, tutelas provisórias. É claro, vocês já estão enxergando no esquema, né, que eu mostro para vocês, que a provisoriedade é a característica. Né? Então, quando eu estou me referindo assim ao nome genérico, né, tutela provisória, né, eu estou utilizando o gênero, estou utilizando vamos assim dizer, uma terminologia lato sensu. Tá? Mas eu preciso passar para vocês, porque o nosso código atual ele traz bem clara essa ideia. Tá? Eu tenho que mostrar para vocês um conceito ou uma ideia do que é provisoriedade no sentido estrito. E aí, diferenciar a provisoriedade no sentido estrito da chamada temporariedade. A tutela dita provisória lato sensu, né, ela pode ser provisória lato sensu porque ela pode vir a ser substituída por outra tutela, tá? Ou porque a tutela provisória ela é necessária por algum tempo. Eu tenho que ter essa capacidade de diferenciação. Tá? Então, quando eu uso tutela provisória como denominação, como denominação terminológica, tá?
para diferenciar tutelas provisórias das tutelas definitivas, eu estou dando uma ideia de provisoriedade lato sensu, tá? Para tentar diferenciar daquilo que é definitivo. Né? Okay? Mas a característica, ou melhor, as características que eu necessito passar para vocês, é de que quando eu examino as duas tutelas provisórias de urgência, né, eu consigo enxergar, né, essa ideia de provisoriedade estrito sensu e de temporalidade. Me parece que o esquema que eu construí para vocês explica bem. Né? Existe, e eu coloquei ali um asterisco em vermelho, né? Existe, claro, muita discussão sobre isso, tá? Mas podemos hoje, de acordo com o Código 2015, seguir nessa orientação que eu estou passando para vocês. Portanto, a tutela provisória, ela pode ser provisória porque aquela tutela dada pelo juiz, quando eu falo tutela dada pelo juiz, aquela decisão dada pelo juiz, né? Por exemplo, determinando a entrega de determinado medicamento, ela pode vir a ser substituída por outra decisão, inclusive no sentido contrário, ou seja, revogando a decisão anterior, o que não pode acontecer nas tutelas definitivas. Então, a provisoriedade nesse sentido estrito, é essa possibilidade de vir a ser substituída a decisão anterior por uma decisão posterior, causando um fenômeno de substituição de tutela. Tá? Outras tutelas provisórias, né, não necessitam de uma outra, ou nem ao menos têm possibilidade de uma outra tutela. Né? E aí nós estamos falando só de determinadas tutelas que buscam garantir a utilidade futura da tutela definitiva e existe por um determinado tempo. Existe por um tempo. Depois ela não se faz mais necessária. Tá? E isso é importante por quê? Porque a tutela provisória no atual código, ela se divide, né, a tutela provisória em tutela provisória de urgência e de evidência. E essa tutela provisória de urgência, por si, também se subdivide. Tutela provisória de urgência antecipada e tutela provisória de urgência cautelar. Quando, de forma provisória, em razão da urgência, eu determino, né, a satisfação antecipada de direitos subjetivos, a característica da minha decisão provisória é de provisoriedade, estrito sensu. Ou seja, de acordo com os elementos trazidos pela parte naquele determinado momento, eu verifico uma grande probabilidade de direito, eu verifico uma urgência no caso, né, que coloca em risco até mesmo o próprio direito. Né, não adianta receber o medicamento depois que a doença já evoluiu, portanto, eu, diante desses elementos, que são os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, eu determino que o coordenador regional de saúde entregue o medicamento. Isso é típico, uma típica satisfação antecipada de direitos. Tá? Isso, pelo rumo ordinário, eu só conseguiria pela tutela definitiva de execução. Mas, em razão da urgência, tá? Eu tenho que decidir se concedo essa satisfação antecipada ou não concedo. E eu, ao conceder, eu posso, posteriormente, no mesmo processo, voltar atrás. Assim como eu posso não conceder a tutela num determinado momento, feita
uma outra prova, enfim, após a produção da prova pericial, eu posso de imediato, então, determinar a satisfação do direito. Então, essa ideia de possibilidade de vir a decisão a ser substituída por outra é o que vai caracterizar a tutela provisória, que hoje nós chamamos tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa de direitos subjetivos. Tá? Outras tutelas provisórias de urgência também, né, não têm um risco tão evidente. Tá? Na realidade, eu preciso apenas que o juiz dê uma decisão no início, de forma incidental naquele processo, para garantir que no futuro, né, para garantir que no futuro, por exemplo, a tutela de execução tenha possibilidade de desenvolvimento. E aí eu estou falando de tutela provisória de urgência cautelar. Eu não vou determinar, vejam bem, eu não vou determinar a satisfação antecipada de direitos subjetivos. Eu vou determinar, né, algumas medidas a fim de, e esse é o termo, de garantir que no futuro, né, quando possível, o desenvolvimento da tutela definitiva, ela seja útil ainda. Né? Então, veja bem, vocês têm que enxergar, né? Essa uma, vamos assim dizer, uma tênue, né, distinção, mas vocês têm que enxergar isso. Tá? Portanto, as tutelas provisórias de urgência, elas podem ser de satisfação de direitos subjetivos. Claro que o requisito tem que ser mais examinado, mais trabalhado pelo juiz, né? E outras, mesmo que urgentes, o juiz ele pode, diante de uma aparência boa do direito, ele pode determinar, porque ele apenas garante direitos, ele não satisfaz direitos, entenderam? Exemplo de tutela de urgência cautelar, né? Que não se caracteriza como satisfação, então, antecipada de direitos. Eu estou buscando um valor, né? Usei já esse exemplo, um valor de indenização contra determinada pessoa. Eu já tenho, inclusive, ganho em primeiro grau, vamos imaginar, né? Mas tem recursos, então não tenho ainda condições de obter a tutela satisfativa, né, de execução. Portanto, eu verifico que em determinado momento aquele que está perdendo a demanda e que no futuro vai ter que me pagar determinada importância e que atualmente tem um patrimônio, ele está se desfazendo do patrimônio. Exatamente porque ele está visando que, afinal, quando ele perder efetivamente aquela demanda, ele pode, não tendo patrimônio, não viabilizar a tutela executiva. Porque no Brasil praticamente funciona assim. Se eu não tiver patrimônio, né, para ser penhorado, para ser avaliado, para ser vendido e transformado em dinheiro, né, uma condenação contra a minha pessoa acaba, no mundo fático, não acontecer. Então eu posso estar me desfazendo daquele patrimônio e o credor, aquele que está ganhando a demanda, mas ainda não tem o trânsito em julgado, enxergando essa possibilidade de que no futuro, né, pelo desfazimento do patrimônio do devedor, ele vai inviabilizar, né, a tutela de execução, que é de satisfação de direitos, então ele pede ao juiz, por exemplo, que bloqueie parte daquele patrimônio para que fique reservado, né, no futuro para uma futura execução, para uma futura satisfação. Vejam como tem uma distinção aqui. Uma coisa é proporcionar uma garantia de utilidade futura da tutela definitiva de execução. Outra coisa é antecipar, né, a própria tutela de execução, ou seja, antecipar a própria satisfação de direitos, como no exemplo da entrega do medicamento.
entregou o medicamento, a pessoa tomou o medicamento, é praticamente impossível esta reversão. Né? Na tutela cautelar, onde eu reservei um patrimônio do devedor para o futuro, né, é perfeitamente possível a reversão. Eu posso simplesmente depois, afinal, se não confirmado o ganho de demanda pelo autor, liberar aquele patrimônio para o ex-devedor. Entenderam? Então, o atual código ele faz, né, essa distinção e assim ele classifica e subclassifica as tais tutelas provisórias. Então, voltando, né, porque até isso eu mostrei na aula 2, né, as tutelas provisórias elas podem ser de urgência ou de evidência. E essa tutela de urgência, ela se subdivide em tutela provisória de urgência antecipada, que vocês podem chamar também de satisfativa de direitos, tá? E que tem essa característica aí de provisoriedade estrito sensu, mas eu tenho também a tutela provisória de urgência cautelar, que é uma tutela temporária, portanto, eu bloqueio aquele patrimônio até o final da demanda, entenderam? Eu estou dando uma garantia de utilidade futura da tutela de execução que eu estou almejando lá no futuro, estou visando, tá? Mas afinal eu posso utilizar a garantia, como pode o juiz reverter. Certo? Eu não estou satisfazendo, eu estou garantindo. Essas são características, portanto, que elas, tanto a provisoriedade como a temporariedade, estão presentes no que se chama de tutelas provisórias, certo? Quando elas são satisfativas de direitos, a ideia de provisoriedade ela é no estrito sensu. Quando ela é garantia de futura utilidade de tutelas definitivas, ela tem apenas temporariedade. Isso aí na doutrina houve uma discussão. Eu digo houve, porque tem gente que ainda continua querendo discutir isso, né? Mas, enfim, eu coloquei para vocês aí o professor Ovídio, né, e Calamandrei, que tinham posições, né, conflitantes quanto a esse aspecto. Tá? Muito bem. Essas tutelas provisórias, portanto, né, sendo de urgência ou de evidência, elas se encaixam tanto naqueles fundamentos, tá, como em especial nessas características que nós acabamos de ver. Tá? Mas eu preciso introduzir para vocês, né, e acho que até já dei início a isso, né, como surgiu, né, no Brasil, né, essas tutelas provisórias, né, ou melhor, como surgiram. Né? Então, veja bem, no Código, nós temos o Código de 73, nós temos o Código de 39, o Código de 73 e o Código de 2015. Tá? Vamos ficar, essa é nossa explicação histórica, vamos ficar a partir desse Código de 73. No Código de 73, eu tinha a tutela de conhecimento, né, como definitiva, eu tinha a tutela de execução como definitiva, e ao lado, né, em que pese também gerasse no Código 73 um processo específico, né, isso foi modificado, mas eu tinha também como temporária, uma ideia de temporária, lato sensu, eu tinha essas chamadas tutelas cautelares. Eu tinha só essas tutelas cautelares. Né? Eu não tinha, de forma expressa, previsão no Código 73, né? Pelo menos até 94, eu não tinha previsão legal de que o juiz pudesse determinar a satisfação antecipada de direitos subjetivos. Ele tinha, na realidade, o julgador, ele tinha, de acordo com o CPC, apenas a possibilidade de acautelar, ou seja,
de garantir a utilidade futura das tutelas de conhecimento ou de execução. Normalmente de execução, a preocupação era na tutela de satisfação, né, que é a tutela de execução. Então, o instrumento que eu tinha para, para garantir, né, era garantia típica, a ideia de tutela cautelar. Né? Ou seja, eu poderia determinar o arresto de determinados bens, eu poderia determinar o sequestro de bens, eu poderia determinar medidas que garantissem que no futuro fosse possível o desenvolvimento normalmente da tutela de execução. Como naqueles casos, assim, o exemplo que eu coloquei para vocês, em que o devedor começa, né, a se desfazer do patrimônio. Um outro exemplo de tutela cautelar, para sair um pouquinho, para não ficar só nesse exemplo, né? A necessidade, por exemplo, de tutela cautelar para a tutela de conhecimento, a produção antecipada de provas. Né? A prova, o que é? A prova é a demonstração da verdade de um fato. Ora, isso é complicado. Né? Essa prova nem sempre ela pode ter o convencimento esperado pela parte. Né? Então, eu tenho também no tempo de duração razoável do processo o risco disso. Né? Produzir a prova acerca de um fato acontecido há 1, 2, 3 anos atrás pode ser difícil. Tá? Então, dentro da ideia de produção antecipada de prova, eu tinha à disposição, no instrumento 73, originariamente, essa possibilidade. Então, para garantir, né, a utilidade futura da tutela de conhecimento, onde se demonstram os fatos para o reconhecimento do direito, eu tinha essa possibilidade de produção antecipada de provas. Como é que eu vou provar o jogo? Hoje é mais fácil, a gente tem instrumentos tecnológicos mais aptos, né? Nós estamos falando aqui de 1973. Então, por exemplo, imaginem um terreno de uma casa que sofreu um alagamento em razão de uma obra no terreno vizinho. Né? Em 73, o que eu tinha? Eu tinha fotografia. Né? Mas eu poderia, para tentar construir, né, produzir uma prova mais apta, eu poderia ir a juízo e pedir uma tutela cautelar de uma perícia antecipada no meu terreno, a fim de que no futuro, né, quando chegasse o momento da produção da prova lá, na ação que eu fosse promover contra aquele vizinho, eu já tivesse uma prova muito mais convincente, né, muito mais fidedigna da verdade dos fatos, porque uma simples fotografia pode ser colocada em dúvida, ou em mais dúvidas, né, do que uma prova pericial realizada com contraditório. Né? Então, a ideia que surgiu, né, para, para, para acompanhar, vamos assim dizer, para instrumentalizar essas tutelas definitivas de conhecimento e de execução, num primeiro momento surgiu, né, como medidas cautelares típicas. Né? Ou seja, volto a repetir, garantia da utilidade futura das outras duas tutelas que são definitivas, né? Ou seja, de conhecimento e de execução. Eu não tinha previsão, né, de antecipação, volto a repetir isso, hein? De antecipação de satisfação de direitos. Satisfação de direitos só tutela definitiva. No entanto, o legislador, o Código 73, tem muita coisa boa, sabe? O Código de 73, ele deixou uma, vamos dizer assim, uma possibilidade aberta para quem sabe, em casos excepcionalíssimos, tá, o juiz pudesse, através de uma interpretação, tá, mais flexível, tá, não tão
dura da lei processual pudesse, em determinadas situações, determinar essa satisfação antecipada de direitos subjetivos. E isso veio no Código 73, no que se chama poder geral de cautela do juiz. Afora, ao lado das cautelas chamadas específicas, tá? E claro, também de algumas que a gente, por não ter um nome, chamava de inominadas, havia uma previsão que deixava aberta, e a jurisprudência e a doutrina, inicialmente a doutrina e depois a jurisprudência, ao longo da aplicação do Código 73, acabou por interpretar esse poder geral de cautela do juiz, no sentido de, em situações, como eu disse, excepcionalíssimas, pudesse não só garantir a utilidade das outras tutelas, mas pudesse satisfazer direitos, né, de forma antecipada. Em outras palavras, posso me arriscar nisso, conceder tutelas executivas, né, que não eram definitivas. E isso, através desse poder geral de cautela do juiz com base em doutrina e depois em jurisprudência bem forte, para essas situações que começaram a surgir, como, por exemplo, leitos de UTI, leitos de hospital, medicações de medicamentos, né, e outras situações que exigiam a satisfação rápida do direito subjetivo, não podia a satisfação aguardar a duração razoável do processo. Isso se consagrou de tal forma que no próprio Código de 73, em 1994, nós tivemos, tá? Nós tivemos então a criação, né, através de uma alteração legislativa, de introdução do artigo 273 do Código de Processo Civil, dando-lhe uma nova redação, e introduzindo no sistema processual civil brasileiro esse instituto, que se chamava, e hoje o pessoal continua chamando assim, de tutela antecipada. Tá? Então, esse instituto de antecipação de tutela é exatamente uma decorrência, né, de uma interpretação mais flexível da regra anterior, né, que dava poder geral de cautela do juiz e que foi permitindo, em casos excepcionalíssimos, né, como já disse, essa satisfação antecipada de direitos subjetivos. E essa redação do artigo 273 que consagrou, né, no Código de 73, por essa alteração legislativa de 94, consagrou, introduziu esse instituto, portanto, repito, da antecipação de tutela. Tá? Dizia o artigo 273, né, presentes, né, estando presente a verossimilhança da alegação, né, e existindo o risco, né, do direito, né, seria possível antecipar efeitos da tutela definitiva. Veja bem, não é antecipar a tutela definitiva completamente, e sim efeitos dessa tutela definitiva, que acabou, né, acabou caracterizando isso que a gente chama hoje de satisfação antecipada de direitos subjetivos. Não precisa ser pleno, né? Pode ser parcial, né? Mas é satisfação, não é só garantia de direitos, certo? Muito bem. Portanto, e aqui nós estamos chegando então no Código de 2015, né, com todo esse trabalho jurisprudencial, doutrinário e jurisprudencial, e depois toda
essa aplicação do artigo 273, né, em casos concretos, né, o Código de 2015, como não poderia deixar de ser, né, ele trouxe né, esse instrumento, claro, né, como já disse para vocês, mas agora de uma forma mais organizada, né. Eu acho que esse quadro aqui que eu construí para vocês, ele completa essa explicação. Então, ao lado das tutelas definitivas, eu tenho essas tutelas provisórias aqui regradas a partir do artigo 294, cuja classificação é essa: tutelas provisórias de urgência ou tutelas provisórias de evidência. Eu peço que vocês leiam ali o artigo 294, porque ele traz, né, essa classificação. Não é eu que estou inventando, é o código ali que traz essa classificação. Tá? E aí, no artigo 300, é que vocês vão enxergar toda essa minha explicação. Né? No artigo 300 é que eu vou encontrar essa subclassificação no tocante à tutela provisória de urgência, que será chamada antecipada ou cautelar. Tá? A tutela provisória, portanto, no Código 2015, em sendo de urgência, ela pode ser antecipada ou pode ser cautelar. Eu não estou falando do momento em que ela é dada, eu não estou falando nada de liminar, tá? Depois eu vou falar disso. Ela é dita tutela provisória de urgência antecipada quando ela visa a satisfação de direitos subjetivos. E ela é chamada de tutela provisória de urgência cautelar quando busca apenas, vamos assim dizer, tá? Garantia de futura das tutelas definitivas. Essa tutela de urgência cautelar, isso já tinha previsão lá no Código de 73. Tá? Em 94 foi trazida essa possibilidade de satisfação. E o Código de 2015 construiu, né? Como eu já disse, né? Não poderia ser de outra forma. Construiu, trazendo isso, né, de forma clara, expressa. Né? E digo para vocês, no foro, no dia a dia forense, foi crescendo muito a necessidade de tutelas satisfativas, de urgências satisfativas, muito mais que as cautelares. Tá? Isso foi abrindo assim uma possibilidade, eu não sei se a própria evolução da sociedade, né, talvez a própria velocidade da informação foi fazendo com que a duração razoável do processo fosse encurtando de tempo. E a urgência surgindo, né, exatamente por essa modificação cultural, né, que a sociedade ela vai se modificando, a norma ela vem atrás. Né, ok? Então hoje nós temos essa situação terminológica e de classificação terminológica, vamos assim dizer. Tá? As tutelas provisórias, portanto, podem ser de urgência ou de evidência. E quando for de urgência, eu tenho que ter cuidado. Tá? Porque ela pode ser meramente cautelar, mas ela pode ser satisfativa de direitos. A tutela de evidência, nós vamos falar numa outra aula melhor, né? Mas a tutela de evidência, ela sai desse plano, né? Obviamente da urgência, mas ela se caracteriza também por ter como finalidade a satisfação antecipada de direitos. Não, obviamente, pela urgência, e sim porque determinadas situações, a espera, mesmo que da duração razoável do processo, coloca em risco a própria credibilidade do Poder Judiciário. Determinadas situações em que a jurisprudência já está pacificada, por exemplo, né? O artigo 311 ele traz as hipóteses de forma taxativa, onde o juiz pode, né, presentes aqueles requisitos, antecipar a satisfação de direitos.
Mas o exemplo mais clássico é esse: determinadas situações em que a corte mais alta já decidiu, né, competente mais alta já decidiu sobre determinada matéria de direito, e um órgão, por exemplo, estatal, continua resistindo, né, a cumprir, né, aquilo que a jurisprudência já está pacificada, necessitar o desenvolvimento de todo o processo para, afinal, ter de forma individual o reconhecimento daquele direito, coloca em xeque a própria credibilidade, né, do Poder Judiciário. Então, essa tutela ela acabou sendo introduzida, me parece que ela não tem sido muito necessária, vamos assim dizer, né? Mas ela está aí, ela está como previsão, né? Em determinadas situações, eu posso determinar a satisfação antecipada de direitos subjetivos, por exemplo, um crédito de uma correção monetária em conta de fundo de garantia de tempo de serviço. Estou imaginando aqui uma hipótese em que o STJ já decidiu que aquele crédito tem que ser feito, né, recompondo lá uma defasagem monetária. Não tem sentido, não tem sentido, né, no mundo atual, se aguardar todo o desenvolvimento do processo para, afinal, dar uma decisão que, de início, já se sabe qual a decisão. Né? Então, nessas situações, nós temos outros instrumentos para isso, né? Mas, de forma expressa, o nosso código ele ressaltou essa possibilidade, tá? Como tutela provisória, no sentido de que, claro, pode vir a ser substituída por outra. Tá? Aquela provisoriedade estrito sensu, né, que eu falei para vocês. Aquela que tem temporariedade é sempre cautelar. Tá? Vocês vão por aí identificando, né, essas características, certo? Ainda a título de classificação. Tá? Agora, não quanto ao conteúdo, né, quanto à finalidade dela, melhor dizendo. Aqui eu tenho uma classificação segundo a finalidade, né? Tutela de urgência, tutela de evidência. Né? A finalidade de uma e de outra, principalmente a antecipada e a cautelar, que me interessa mais. Tá? Aqui eu estou classificando segundo a finalidade. Mas eu encontro também no próprio código, né, e claro, na doutrina, a classificação dessas tutelas provisórias, e aí a importância é mais terminológica, mas eu encontro tomando em conta o momento em que é dada a decisão de tutela provisória. Isso pode classificar a tutela. Isso não é tão importante, mas terminologicamente sim. Então, a tutela provisória, tanto de urgência como de evidência, ela pode ser dada no início do processo, ou ela pode ser dada durante o processo. Né? Portanto, a tutela provisória ela pode ser antecedente ou incidental. É mais visível, eu acho, né, no dia a dia forense e até na própria mídia, né, a menção e a utilização da tutela provisória antecedente. Ou seja, no início do processo, tá? No limiar do processo, e que a gente rotula, e na linguagem mais de mídia, né, mais de comunicação, a gente chama de liminar. Por que é liminar? Porque a decisão dada pelo juiz, seja ela de cautela, seja ela de satisfação de direito, seja ela pela urgência, seja ela por evidência, né, mas ela é dada no início do processo. Quando o juiz examina a petição inicial, ele concede, por exemplo, concede a tutela provisória de urgência para determinar a entrega do medicamento. Certo? Se essa decisão foi dada no início do processo, nós chamamos de antecedente e na linguagem do dia a dia de comunicação de liminar. Liminar é toda a decisão do juiz dada no início do processo. Agora,
quando essa decisão dada no início do processo, ela é de natureza de decisão, ou melhor, de tutela provisória, o termo adequado, o termo correto que o código fala é tutela provisória antecedente. Tá? Se o juiz profere essa decisão provocada, no desenvolvimento do processo, por exemplo, após a produção da prova pericial que lhe foi favorável, o autor então reitera ou pede pela primeira vez a tutela provisória de urgência, né, que é mais comum. O juiz ali confere, concede. Então, o juiz vai dar uma decisão durante o processo, a gente chama de tutela provisória incidental. Tá? São classificações distintas, né? Ok? Quanto à finalidade e quanto ao momento. Por que isso é importante? Questão terminológica e também não vai ser objeto do nosso estudo mais aprofundado, mas se vocês estiverem atentando de ler o código também durante a nossa aula, enfim, depois, a partir ali do artigo 294, vocês podem encontrar ali o artigo 303, né? Ele fala de um procedimento específico no tocante à tutela provisória antecedente, para fins de urgência. Né? Olha aqui, ó. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Tá? Então, existe ali um certo procedimento, né, que viabiliza até de eu protocolar uma petição faltando ainda alguma parte, né, mas tendo em vista a urgência, é possível de eu pedir ao juiz a satisfação antecipada de direitos subjetivos, inclusive em petições que estão capengas. É isso que está prevendo ali o artigo 313. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, eu anexei já para vocês, acho que para a próxima aula, mas eu vou disponibilizar, né, no Moodle. Eu tenho um artigo que eu falo exatamente sobre esse procedimento e algumas questões que dali decorrem. Tá? Mas por hora, assim, na nossa aula aqui de básica, né, de exposição do que é tutela provisória, basta essas duas classificações, uma quanto à finalidade e quanto ao momento, certo? Muito bem, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos examinar então os chamados requisitos, né? Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sendo ela antecipada ou cautelar, e ainda vamos ver as hipóteses da chamada ou do cabimento da chamada tutela provisória de evidência, né? Para tentar não deixar esse vídeo, essa videoaula tão longa como as outras duas, né? Eu vou deixar, né, a nossa explicação por aqui. Seguimos no próximo vídeo.